O dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, o dia de homenagear Zumbi dos Palmares, Dandara, tantos outros negros, negras, que com a sua vida deram um exemplo de coragem e que jamais aceitaram a submissão àquilo que foi a maior chaga, a maior cicatriz da história do Brasil, a escravidão. Eu estou aqui em Salvador, aqui nesse pier, aqui é onde chegavam os navios negreiros, os navios vindo da África. Os números oficiais falam em 3 milhões e 500, 3 milhões e 600. Alguns estudos mais recentes falam em 5 milhões de homens e mulheres trazidos da África para serem escravizados no Brasil. A grande maioria chegou aqui na Bahia para trabalhar nas lavouras de cana e muitos deles eram escravos domésticos, especialmente as mulheres. O Brasil foi o último país do mundo, no Ocidente, a abolir a escravidão. Foram quase 400 anos. E estas marcas estão presentes na formação do povo brasileiro, na nossa culinária, na nossa cultura, na nossa etnia. Não há nada na história do Brasil que não tenha a presença do índio, que não tenha a presença do negro. São as raízes da formação do povo brasileiro. Mas aqui também é um espaço onde se explicita de forma mais clara a desigualdade, a injustiça, a necessária reparação a esses 400 anos. Quando se iniciou o processo de discussão sobre a abolição do Brasil, que levou quase 40 anos entre as várias leis, paralelo a isso iniciou o processo de vinda para o Brasil dos imigrantes. Os imigrantes, especialmente italianos, alemães. E na época foi tomada uma decisão que os negros não poderiam receber terra. Os negros, agricultores e agricultoras, não poderiam ir para as colônias. Havia um processo, uma tentativa de embranquecer o Brasil, porque a grande maioria da população era formada por negros, negras, filhos de negros e negras, muitos deles já nascidos no Brasil. Em 1930, quando a Revolução de 30, praticamente 100% da mão de obra assalariada no Brasil era formada por brancos de origem europeia. Ou seja, os negros não receberam terra e os negros libertos não podiam ser assalariados. Mais uma vez revelando o preconceito, a injustiça, que é uma marca da formação do Estado brasileiro. Por isso, quando a gente fala em reparação, por isso que a gente luta pela inclusão, por isso que a gente vibra quando vê os resultados do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, que abriu as portas das universidades, que criou oportunidades para setores da sociedade que até então nunca tinham tido voz nem vez. É muito pouco, perto de tudo aquilo que tem que ser feito. Agora, o respeito, a gratidão, a admiração por essa história de milhões de pessoas anônimas que construíram o Brasil e que foram escravizados, é algo que a gente precisa cultuar, especialmente com a juventude, com as novas gerações, para aprender a respeitar, a valorizar e conhecer uma boa parte da nossa história que nunca foi contada e que a gente precisa redescobrir.